conhecimento para quem segue o Doutor Gestão nas redes sociais, no canal do YouTube, lá no meu blog, que sempre tem um artigo junto. Eu estou com um profissional que eu tenho estima, um respeito significativo, representa para mim, para o mercado, nada mais, nada menos que o Marcelo Siciliano. Marcelo tem uma longa estrada, já foi editor da Costura Perfeita, trabalho sério, empresas sérias, grupo de empresas, enfim. Eu acredito piamente esse conceito de Lean, que eu vou explorar ele bastante, vai ser muito positivo para o canal, para aqueles que seguem o Doutor Gestão, e claro também ter mais proximidade com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado de você dispor do seu tempo, você está viajando, mas abrir um espaço da sua agenda, eu estou vendo que você está no hotel, e tenho o meu carinho, meu respeito, e é um prazer estar com você aqui, abrilhantando, enriquecendo mais ainda o canal, as redes sociais aqui do Doutor Gestão. Muito obrigado mesmo de coração. Grande Luiz, muito obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte aí dessa trilha de pensamentos e de ideologia do nosso mercado do vestuário. Eu fico muito contente, viu? O trabalho que você faz através das redes sociais, o mundo digital, ele é muito forte e tem alcançado pessoas. Até dividir com você uma experiência recente de pessoas que mencionaram a importância que você fez na formação do TCC dela. Então, cara, obrigado aí por estar compartilhando esse momento aqui com você digitalmente. Exatamente, eu fico muito feliz. Antes de eu chamar a vinheta, para deixar um pouquinho de água na boca quem vai assistir, e a gente procura realmente ser verdadeiro, né, cara? Não contar história, falar de fato, de verdade, o confeccionês, e trazer aquilo que o empresário precisa, necessita, sem muito investimento, sem comprar maquinários caros, mas que ele possa ter um processo melhorado, com custo, não vou falar zero, mas perto de zero, né? Então, muito obrigado mesmo, Marcelo. Após a vinheta, um bate-papo muito legal, como eu sempre falo. Se você está dirigindo, está ocupado, está trabalhando, dê uma pause, coloque o cinto de segurança, por favor, não se atrapalha, que após a vinheta eu vou explorar o HD, todo esse conhecimento, essa bagagem do Marcelo Siciliano, que na verdade vai estar dando uma mentoria 0800. Então, até daqui a pouco, após a vinheta. O Dr. Luiz Roberto Saraiva, mais conhecido como Doutor Gestão, o cara que sabe tudo de produção, os maiores consultores do nosso Brasil quando o assunto é falar sobre processo produtivo. Chamo Thiago Catelan, Luiz Roberto. Encontrei nele um profissional extremamente capacitado. Meu nome é Marcelo Luiz Roberto Saraiva, profissional completo dentro da área de cadeia de produção. Eu recomendo Luiz Roberto. Eu sou a Meire Diva e eu estou muito feliz. E agora eu tô com mais uma mão direita, Doutor Gestão. Olá, muito obrigado mais uma vez você que está aqui no canal, que já está inscrito, e você que chegou aqui de paraquedas, fique tranquilo, é um canal que trata de assunto para a indústria têxtil e vestuário, processos melhores, experiências de fábrica, como você ter um processo melhorado, planejamento, Lean, produtividade, como sair do ponto A para o ponto B. Como eu falei, Marcelo, antes da vinheta, é um prazer enorme, você está no seu processo de viagem, parou aí para gravar, e isso é realmente gratificante para mim, muito me lisonjeia, por seu tempo é ouro, e ouro a gente tem que explorar bastante. Quem não conhece o Marcelo Siciliano, quem é o Marcelo, de onde ele saiu, o que ele fez, para quem está do outro lado, não conhece o Marcelo como Doutor Gestão conhece. Fique à vontade. Então, eu vou ser bem breve, porque 35 anos para encaixar aqui vai realmente levar tempo. Resumidamente, a história começou, Luiz, lá, eu sou alpargateiro, São Paulo, né, alpargateiro lá, chão de fábrica, cronometragem, a gente tinha os princípios do grupo PETI, PIT, que era Posto Integrado de Trabalho, e aí as coisas foram desenrolando, e dali para frente, rapaz, foi só uma história de aprendizado, né, passei aí no Sistema S em vários deles, né, dei aula em São Paulo, hoje eu sou professor no Denim City, em São Paulo, escola do jeans, e nesses 35 anos eu venho tentando entregar tudo aquilo que eu aprendo
do estilo até o cabide. Se você tem um processo, tem uma dor do estilo no cabide, a gente vai contribuir com isso aí, entendeu? Então esse é o Siciliano resumidamente, tá bom? Para quem não conhece, eu tentei me aproximar de você de forma física quando você passou lá pelo Grupo Soma, mas eu já acompanhava o teu trabalho como editor da Costura Perfeita, que até hoje ainda é uma referência no mercado. Essa experiência da Costura Perfeita e de tantas empresas que você passou, não é qualquer empresa que contrata para um grupo de empresa um consultor, um profissional. Consultor fica a palavra muito pesada, um profissional, um apaixonado, se não fosse o Marcelo Siciliano, né? Obrigado, Luiz. Na verdade, o mercado vai nos presenteando com as informações e um vai falando para o outro que um resultado que consegue, uma experiência que tem, uma quebra de paradigma, né? Porque, na verdade, quando a gente entra numa empresa, Luiz, a gente muitas vezes tem que quebrar um paradigma, cria e tem ali a dificuldade de achar uma solução para uma resistência que existe, né? O cara trabalha há 10 anos, há 20 anos do mesmo jeito, imagina mudar aquilo, né? Então, quando a gente consegue mudar e as pessoas veem o outro lado, e aí flui melhor, vão falando, olha, eu pensava assim, o cara me ajudou, e vai embora, entendeu? Muito bom. Então vamos lá. Como é que o Marcelo Siciliano, esse apaixonado como doutor gestão, vê a aplicabilidade, a aplicação do Lean no mercado? Cara, é uma pergunta bem interessante pelo seguinte, eu posso garantir para você que eu sou, se não for o primeiro, eu sou o terceiro a trazer o Lean para o Brasil. Você pega lá a nossa revista Costura Perfeita de 20 anos atrás. É o primeiro. 20 anos atrás. É o primeiro. Eu vim contar a história do Lean, onde eu tive a oportunidade de poder aprender Lean dentro de fábricas que eram patrocinadas por grandes marcas esportivas, tá? E ali, cara, eles me deram toda a bagagem para fazer isso. O que acontece? Eu vi há mais de 20 anos atrás uma mudança de comportamento. Então eu vejo que o Lean, o sistema enxuto, né, que ele tem aí pelo menos uns 5 pilares, né, que a gente pode depois discutir ou tentar encaixar cada um desses pilares ali, ele fazia sentido para o mercado. Aí, com essa melhoria do nosso mercado, eu percebi que a gente poderia ser mais ágil nesta aplicação. Só que foram se distorcendo e deteriorando os pilares do Lean, né? Então aí algumas outras empresas, alguns outros sistemas foram trazendo o conceito Lean, mas deixando a raiz pura, que realmente é identificar o valor do cliente, que é realmente alinhar o fluxo do valor, que é um outro ponto, falar sobre o fluxo contínuo, que é a peça a peça. Então eu vejo que o mercado foi deixando isso para trás. Mas eu, como você, gosto de aplicar o que é puro e claro. Então tem espaço para isso sim. Nesse quase 35, você resumiu qual foi o maior desafio de ter trazido o Lean para o mercado brasileiro? Luiz, eu ainda encontro, né? Porque é um tripé para você fazer essa transformação do Lean e também de mudanças de processos, né? Então você tem que ter pessoas, tecnologia e aí sim as pessoas, né? São 3 esses pilares. Nesses pilares, a maior dificuldade são pessoas, porque o Lean tem 5 pontos de partida, né? Por exemplo, se eu mostrar o terceiro ponto de partida e falar um pouco dele, do fluxo contínuo, né? O desafio no fluxo contínuo é, no caso do chão de fábrica de uma costureira, ela fazer mais de uma operação dentro de um tempo, para que aquele fluxo de atravessamento seja perfeito. Então, esse é um dos desafios. Que é um outro desafio na cadeia do Lean, lá no início da nossa construção, quando eu vou na área de estilo e desenvolvimento, né? A estilista, para ter um pensamento Lean, ou que a gente chama de Lean Thinking, ela tem que trazer a apropriação da construção da ficha, do valor, tudo junto, para que ela ganhe tempo e possa fazer com que o fluxo do desenvolvimento do estilo seja contínuo. Então, o desafio são pessoas. Então, você falou do tripé, pessoas, né? Pessoas, tecnologia e processos. Pessoa, tecnologia e processo. Então, a partir desse momento, por onde começar, então, a implantar o Lean? Cara, dentro de um processo, no nosso segmento, né? Então vamos pegar o segmento
Porque você fala de vestuário, moda e tal, a gente tem os varejistas, né? Os varejistas também podem usar o princípio Lean. Mas vamos trazer a uma cadeia atrás, que é a cadeia da construção do produto, são as fábricas. Ali dentro, eu entendo e tenho feito isso no Lean, no desenvolvimento e no estilo. Como eu faço o princípio Lean no desenvolvimento e no estilo, eu trago o conceito, que aí a gente fala do fluxo contínuo, e na ferramenta do PLM, onde eu crio um ambiente amigável para a área de estilo, poder ali construir preço, construir ficha técnica, cumprir prazo de... Só para quem está do outro lado, as siglas que você falou para o pessoal entender, o PLM. Ok. Product Life Cycle Management. Ciclo de vida do produto. Legal. Ele junto com o Lean, então você vê, começa, aonde que a sua pergunta foi, aonde começar implantando. Eu começaria lá no início, onde a vida do produto nasce, né? E para isso existem ferramentas. E é muito claro, é bom esse espaço, né? Porque a gente começa a clarear. PLM é uma coisa, PDM, que é Product Development, que é o Developer, Manufacturer, que é o desenvolvimento, tal, é outra. PDM é uma coisa, PLM é outra, RP é outra, e Lean Manufacturing é a englobação de tudo isso aí. Então, quando você falou do Lean aí, dessa história do Lean de aplicar desenvolvimento, realmente você começa a falar, e a gente que é apaixonado por esse treino de confecção, realmente é assim, muito legal, cara. Você falar do Lean, porque independente da indústria, que seja qual for, eu nunca vi esse olhar de começar um Lean, por exemplo, numa indústria moveleira, na indústria do aço, do carro lá, daquela que eu não pude ir no dia, que era, eu ia visitar a Toyota da qualificação que eu formei, em Sorocaba não fui. E em nenhum momento eu vi trabalhar o Lean, falar quem foi, lá no início do desenvolvimento. Aí quando você fala a aplicação do Lean e colocar na cabeça desses profissionais de estilo, nada contra eles, mas talvez por causa da cultura, da onde estudou, do ensinamento, eles viajam muito, não há preocupação com data, de fazer realmente o processo funcionar dentro de um padrão. Então, quando você fala que começa o Lean desenvolvimento, cara, é realmente apaixonante. Você falou, né? Ele tem que trazer e aterrissar essas pessoas. Você lembra que um dos pilares também do Lean, que eu considero 5 os que eu trabalho mais fortemente, né? É a produção puxada, lembra? Sim, puxada e empurrada, né? Ok. Como é que você puxa a produção? Lá na criação. Então, quando você tem uma criação pensando enxuto, com um ciclo de vida harmonioso, ficha técnica, consumo, custo, onde você tem o impacto do controle visual disso, né? Porque perfeito. O PLM, ele traz essa riqueza, né, de você poder ter o controle visual. E aí o Lean explora isso, quadros e tudo mais, né? Eu tenho um cliente na Colômbia, até postei um vídeo no Insta. Gostou, que eu fiquei apaixonado. Cara, você imagina, aqui no Brasil a gente tem uma costureira trabalhando em pé. A única experiência que eu tive mais próxima disso e que eu ouvi foi na Bahia, em Vitória da Conquista. E essa empresa, ela desenvolveu um pouco, isso nem sei como é que está. Mas é um pensamento enxuto, é uma quebra de paradigma. Sim. Então, para chegar à produção nesse nível, eu tenho que tratar lá a criação e desenvolvimento, com uma ficha enxutinha, com um fluxo de valor contínuo, que é tudo isso que a gente fala do Lean, né? Então, de novo, né, até poder contextualizar, desafio, pessoas, onde começar implantando, estilo e desenvolvimento. Você está falando essas coisas assim, eu vou ser até um pouquinho audacioso com você. Eu acho que vale muito a pena você repensar no que eu vou falar agora, escrever um livro, uma biografia da tua experiência, do teu dia, mas com esse olhar do Lean, igual o profissional que já está aposentado, ele quase não se envolve com rede social, da ideia que ele tem do PCP, nós somos muito respeitosos, ele briga muito comigo, ele me chama de filho, neto, eu brigo muito com ele, eu não xingo palavrão, mas ele me xinga, às vezes ele fica aborrecido, me atende meu telefone, mas esse olhar que você tem, igual que ele tem, do tal do PCP, de fazer ele pensa totalmente diferente do que nós, e é um paradigma que eu falo para ele, tem que ser quebrado, ele fica rindo, não tem nada de paradigma, qualquer profissional pode fazer, ele queria que outros fizessem também, de fazer o PCP funcionar, parece, em 22 dias úteis. Normalmente o PCP, você pega as fases todas e deu 40 dias, 10 fases, 40 dias. Então,
cada fase tem o seu tempo, demorar 40 dias. Ele vai contra esse raciocínio, ele fala, qualquer cara bom no Excel pode fazer. Então, ele determina 22 dias, tem que fazer acontecer. Então, quando você fala também do Lean desenvolvimento, é outro paradigma para o mercado que tem que ser quebrado, mas você acaba saindo da caixa. Isso, para mim, é sair da caixa. Você está falando que ninguém fala, ninguém se envolve, sempre o tradicional que nem quer ver. Aí fala que quer falar o confeccionês, mas nada demais o que o mercado está careca de ver. Aí quando eu trago um profissional como você, como já trouxe com o Tadeu, cara, não só enriquece quem está vendo os conteúdos, eu como simples personagem da tua gestão, deixa a gente apaixonado. Por isso que vale muito a pena, nem que você escreva esse livro, desse conteúdo, voltado para o Lean. E você começa a falar, cara, pena que vai ficar muito tempo, mas fazer uma live contigo é apaixonante, cara, apaixonante. Obrigado. Mas, você tocou num ponto que eu gosto, que é o PCP. Na verdade, é PCP ou PPCP? Eu só falo PCP erroneamente, valeu certo? Não, mas olha só, o que você falou realmente faz sentido. As pessoas falam PCP porque é um planejamento. Só que o que é o conceito, né? E isso que eu acho bacana, ele tem que ter uma programação nesse meio, né? Porque é como você fazer uma viagem. Você pensa e planeja em fazer uma viagem. Vou para Nova York. Aí é o planejamento. Do que eu vou para Nova York? É a programação. Sim. Outro exemplo. Furou o pneu do carro. De aniversário, né? Cara, outro exemplo, porque são coisas diferentes, né? Então, a gente pode falar a expressão, mas a gente tem que ter domínio e conhecimento, né? Porque quando a gente leva esse conceito como se fosse uma piada, como se fosse uma coisa, mas tanto faz e tal, você não consegue chegar no resultado que é ter realmente embasado o resultado do ponto que é o Lean sendo aplicado no desenvolvimento, no planejamento, na programação, na costura. Isso é cultura, cara, é cultura. Você está certo e faz bem de puxar esse ponto. Como é que o cara que está vendo esse conteúdo nosso, que já ouviu falar do Lean, como é que ele busca informações do Lean aqui no Brasil, Marcelo? Luiz, você como um estudioso, eu vou dizer que você é um atualizado, né? Porque eu venho falando de Lean nesse período todo e você hoje até me estimulou a se atualizar. Então, o Instituto Lean do Brasil é um lugar. Show de bola. Eu acho que é um lugar que... Eu acho que é um lugar, não desmerecendo lá a minha formação, mas eu acho que é um lugar não só de teoria, mas de praticidade, né? Sim. Porque tem o Lean em São Paulo, que é autorizado pelo Japão, lá é teoria, é conhecimento, mas não tem a prática. A prática é só nas empresas. Pelo que eu vejo nos vídeos que você já conversou comigo, não só a informação da teoria, mas da prática, que você dá aula lá. Sim. Então, eu acho que é um lugar para se buscar, né? Assim, o Sebrae e o Senai tentaram fazer algumas experiências, mas aí eu vou usar uma expressão com muito respeito ao nosso mercado, né? Essas entidades, elas cortaram a origem do Lean, né? Que são aqueles 5 mandamentos lá que a gente falou, né? Falei, produção puxada, cliente, né? Aí vem a questão da melhoria contínua do PDCA, essas ferramentas compõem o Lean, aí eles deram uma capada nisso. Então, eu sinto que aí fica uma coisa, mas eu vou atualizar porque o meu cliente precisa de uma linguagem mais simples. Ele precisa de linguagem simples, mas ele tem que ter conteúdo. Então, já que você falou, eu não tenho rabo preso com nada, com ninguém, eu já tive algumas experiências no CMAS, é uma referência no Brasil, ainda tanto o Sebrae como o próprio Senai, mas é muito engessado de vários aspectos. De manhã eu estava falando com um amigo hoje, falando sobre exatamente isso. Então, a maioria contrata alguém do mercado e normalmente é especialista. Isso é um grande erro. Quando eu falo engessado, você fala muito em ajudar as pequenas empresas. Mas pelo que eu vejo na prática, não é isso que funciona, não é assim como funciona. Eles têm umas regras próprias dele que acabam engessando o profissional, a empresa avançar mais. Então, se for tratar, se essa pergunta que eu te perguntei, eu acho que eu até consigo te responder. Referência no Brasil, o Instituto Lean Brasil, que fica em São Paulo. Que é o que eu falei. Ele engloba tudo, né? Sim, eu gosto dessas referências, Luiz. Pra mim, ele é uma referência, os caras são realmente referência do mercado, mas eles não só para a indústria, mas também para serviço, de tudo. Agora,
Para a indústria têxtil e vestuário, que é o canal, que é a nossa paixão, que é a nossa expertise, eu não conheço nenhum. Eu só conheço o seu. Nós dois. Só conheço o teu instituto, né, que você falou. É até bom a gente divulgar isso, aprofundar mais. Voltado para a indústria têxtil e vestuário, é ter um instituto. E não desmerecendo, o Lean é bom? Mas eu tenho um amigo que está até numa empresa gerenciando Santa Catarina e falou, cara, eu vou ser sincero com você. O Lean vai trazer um upgrade na sua carreira, vai te ajudar. Você não precisa dele, mas ele vai te ajudar um pouco, vai dar um upgrade. Agora, eu digo para você, ele falou, você conta no dedo, talvez não nas 5 mãos, a empresa que trabalha com Lean, cara. É um absurdo ninguém trabalhar, ninguém conhecer e ninguém se mostrar interesse. Então, você que está do outro lado, está assistindo aqui o conteúdo, você quer aplicar Lean, é da indústria têxtil e vestuário, tem uma oficina, uma empresa de marca, de private label, é o instituto do Marcelo Ciniano, que acabou sendo explanado aqui, e o Marcelo também dá aula. Não, essa é a verdade, que você dá aula e você mostra a prática, como vejo no vídeo. O Instituto Brasil é referência, mas eles dão aula, né? Para você ver alguma coisa, tem nas fábricas que eles fazem. Você não, você tem lá. Eu vi outro dia o vídeo, realmente praticidade na lata, toma lá da cara. Cara, e essa é a nossa experiência. Então, assim, nós podemos dizer, Luiz, que tanto eu quanto você, a gente prega, vive, come, e respira o Lean, né? Então, a gente não capa o Lean, né? A gente não corta nada dele e a gente faz com que ele seja. E aí, o que é muito importante a gente entender? Não é porque a gente fala de uma ferramenta como essa, de Lean, que ela é a solução dos seus problemas. Sim. Eu já entrei em lugares... Ele falou exatamente isso. Você foi certeiro nessa coisa. Luiz, ele não é... o Lean não vai dar em tudo quanto é lugar. Às vezes você vai usar uma ferramenta só do Lean. Você falou tudo. É isso aí. E eu entrei em lugares que eu não usei o Lean. Não usei. Sim, e não tem nada de errado. Cara, e não me deixou menor como profissional, entendeu? Sim. Eu fui para outro caminho. Acredite, se quiser, eu fui fazer dentro daquela estrutura que eu não encontrei uma aplicação dessa, eu fui usar o Balance Scorecard, que é a ferramenta de gestão estratégica para unir todos os setores. Então, o que eu senti ali? Não adiantava eu tratar o setor individualmente enquanto a empresa estava com uma ruptura, estava toda desestruturada. Então, eu trouxe uma ferramenta única onde fazia convergir toda a energia de todos os funcionários num único ponto. Então, quer dizer, é a solução o Lean? Não. Eu acho que o Lean, Marcelo, é a carteira D, né? De dirigir caminhão. Então, se você vai pegar uma estrada e o caminhão puder ser usado, você vai usar a sua carteira D. Mas nem todo local vai ter uma estrada para passar o caminhão com a sua carteira D. Então, é muito uma parábola de fazer um trabalho nessas empresas, né? Agora, qual é a sua experiência? Mais uma pergunta para você, eu não vou te ocupar e acho que já está bastante significativo o conteúdo. Qual é a sua experiência com o Lean aqui no Brasil? Então, eu mencionei no início, né, que há 20 anos atrás eu vi isso como uma oportunidade, né? Sim. Então, inclusive, quem estiver vendo essa live no futuro gravada e tiver aí informações de antes de 20 anos, né, que traga pra gente, né, Luiz? A gente gosta disso. Sim. A gente aprende com essas informações. A maior experiência de 20 anos para cá eram em empresas que tinham a clareza, veja bem, das áreas definidas antes. Exemplo, área de qualidade. Uma empresa que tem uma área de qualidade bem determinada, a experiência é muito positiva porque você faz processos enxutos e contínuos lá dentro. Quando você tem, e a experiência foi muito boa, tem uma empresa em Bariri, próximo a Jaú, é um cliente de mais de 30 anos, inclusive lá nós digitalizamos a costura com o processo Lean. Virou uma empresa modelo. Para nós virou. Inclusive, todo vídeo que você vê em outro lugar de alguém mostrando essa empresa, a origem desta empresa, desse processo, dessa experiência foi lá dentro. Legal. Então, isso é bacana. Eu consegui esses resultados significativos dentro desses processos. Então, ela virou empresa modelo que você usou ela como cobaia e deu super certo. Sim. Eu tenho mais duas em São Paulo que o monitoramento é em tempo real. A gente fala muito disso, né, do fluxo de valor, do atravessamento do serviço, não é isso? Da produção. Então, aí a gente
essas pequenas chaves do Lean e consegue pôr lá. Então, uma experiência que foi satisfatória. Vale mencionar, né, Luiz? Porque a internet fala muita coisa boa. Mas, rapaz, o que eu fiz de coisa errada, o que a gente apanhou e aprendeu com isso, não tem ideia, tá? Não é só maravilha isso, não, tá certo? Tem coisa errada, dá errado, dá certo, né? O legal é que você sabe o caminho, entre aspas, da pedra, nesses anos todos, o que dá errado, o que dá certo, né? Com certeza, com certeza. Entendeu? Marcelo, eu acho que foi bastante significativo, a gente já vai para 25 minutos, é um conteúdo de alto valor. Na hora que editar, diminui um pouquinho só, talvez de muito pouco. Eu acho que valeu muito a pena esse conteúdo, você dispor do seu tempo. Só tenho a agradecer quem está aqui comigo hoje, e façam as suas dúvidas chegar até o Marcelo. Eu vou deixar aqui o Instagram e o contato do Marcelo na descrição do vídeo, para você entrar em contato com o Marcelo, e você vai ter um outro resultado na sua empresa. Não tem esse negócio, muita gente que está no mercado tem medo de perder o posto. Comigo não tem essa, nunca tive. Conhecimento você multiplica e ajuda o próximo, e você vai estar com certeza em outro patamar. Se você quiser aplicar o Lean, você quiser melhorar a sua empresa. Marcelo, muito obrigado mesmo, dispor do seu tempo. Eu só tenho a agradecer. E você que está do outro lado, você vai ter aqui todos os meus contatos nas redes sociais, meu WhatsApp, meu correio eletrônico. Muito obrigado você também que está me seguindo. Marcelo, as suas últimas considerações, mais uma vez, muito obrigado. Luiz Roberto Saraiva, meu amigo, obrigado pela oportunidade. Continue fazendo esse trabalho como doutor gestão, olhando para o mercado. Conte comigo para isso e vamos aí sendo pioneiros nessas transformações digitais de processos, poder estar à disposição e aprender com as pessoas. A melhor coisa que tem é devolver tudo aquilo que a gente aprende no mercado para as pessoas, entendeu? Total sentido, Marcelo. Tem meu respeito, é isso mesmo. Um abraço para todos. Fiquem ligados nos próximos conteúdos. Tchau, tchau, Marcelo. Até mais, tchau.